Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, acidente ou doença de natureza funcional tem alguma diferença com relação a outros tipos de doença e de acidente? Bom, a diferença entre um acidente na empresa e um acidente não relacionado à profissão está dentro do contexto no INSS diretamente ligado à natureza do acidente e aos benefícios concedidos. Esses dois tipos de acidente resultam em tratamentos distintos pelo INSS. Olha aí, ó. Existe diferença tanto nos termos de direitos quanto dos benefícios que ele terá direito. Olha aí, o acidente de trabalho na empresa, ele ocorre quando o trabalhador sofre uma lesão ou uma doença decorrente das suas atividades laborais. Isso inclui não apenas o acidente que acontece no local de trabalho, mas também aqueles acidentes de deslocamento, quer dizer, do trajeto para o trabalho, ou doenças ocupacionais que são causadas pela exposição de condições de trabalhos nocivos. Olha aí. Então, se você está indo para o trabalho e sofre um acidente, ou retornando do trabalho para a sua casa, é considerado acidente de trabalho. Quando o acidente é caracterizado como acidente de trabalho, o segurado ele tem direito a benefícios acidentários específicos, tá? Que inclui o auxílio doença acidentário, que é identificado pelo B91. Esse benefício é concedido ao trabalhador que está temporariamente incapacitado em decorrência de acidente ou doença ocupacional. A principal vantagem é que o segurado fica isento do período de carência, tem direito à estabilidade no emprego de 12 meses ao retornar ao trabalho. Agora, o auxílio acidente é quando o trabalhador ele não se recupera completamente e sofre uma redução parcial e permanente da sua capacidade de trabalho. Ele pode receber o auxílio acidente, que é uma compensação financeira paga mesmo que ele volte ao trabalho. Nós temos vídeo aqui falando detalhadamente tudo sobre o auxílio acidente, tá? Agora, veja bem, na minha opinião, é um dos melhores benefícios, porque você pode retornar ao trabalho e ele é um benefício indenizatório. Você vai receber esse benefício até a sua aposentadoria ou até falecer. Então, é muito importante, vale muito a pena vocês assistirem o vídeo. A aposentadoria por invalidez acidentária também tem diferença, pessoal. Uma aposentadoria por invalidez por um acidente ou uma doença de qualquer natureza e aquela que é profissional, né? O caso de receber inclusive valores. Quando o acidente que aposentou por invalidez é por doença ou acidente ocupacional, já não entra aquela parte dos 60%. O valor da aposentadoria ele é integral. Além disso, no caso de morte decorrente de um acidente de trabalho, os dependentes têm direito à pensão por morte acidentária. Olha aí, ó, que também oferece condições vantajosas do que a pensão por morte previdenciária. O acidente não relacionado à profissão agora, né? Bom, um acidente não relacionado à profissão é aquele que é fora do ambiente de trabalho e não tem qualquer ligação com as atividades laborais do segurado. Isso pode incluir um acidente doméstico, acidente de trânsito fora do trajeto do trabalho ou qualquer outro acidente que ocorra por circunstâncias pessoais. Nesse caso, os benefícios concedidos pelo INSS são de natureza previdenciária e seguem regras diferentes. Olha lá. Quando é na empresa, é acidentário. Quando é fora do trabalho, é previdenciário. O auxílio doença previdenciária agora. O acidentário é B91. O previdenciário ele é B31. Ele é concedido para quem fica temporariamente incapacitado devido a um acidente ou doença não relacionada ao trabalho, diferente do auxílio doença acidentário. Esse benefício exige, olha lá, que o segurado cumpra a carência de 12 meses antes de ter direito ao benefício, exceto em casos de doenças graves, né? Que é aquela lista de doenças que nós sempre falamos. Pessoal, e você ter uma daquelas doenças não é garantia de você receber um benefício do INSS. Nós já explicamos isso. O INSS ele não julga a doença, não é porque você tem a doença que você tem direito ao benefício. O INSS julga a incapacidade que a doença causa. Então não é garantido nem você ter um auxílio doença, quanto mais uma aposentadoria por invalidez, tá? Eu vi uma matéria que inclusive veio do próprio INSS dizendo que tá fake news, que estão espalhando vídeo dizendo que aquelas doenças, inclusive as que foram incluídas, né, que é o depressão, ansiedade, tentativa de suicídio, não sei o que de Burnout,
que aposentam, não. Ela só vai te dar direito a um benefício, isso é o INSS que faz a lei, não sou eu, tá, pessoal? Se é qualquer uma dessas doenças, elas estiverem te incapacitando, se não, não. E outra, além disso, esses acidentes previdenciários e doenças previdenciárias, ela também não garante estabilidade do emprego após a recuperação. Olha aí, somente quando é acidente de trabalho que você tem direito a 12 meses de estabilidade. Agora, a aposentadoria por invalidez previdenciária é o caso que quem fica incapacitado permanente, fora do trabalho, ele pode solicitar uma aposentadoria por invalidez, como o auxílio-doença. Mas é necessário que você tenha cumprido carência, não há acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por necessidade de um assistente permanente, o que acontece com a aposentadoria acidentária. Então, no caso de benefícios acidentários, você tem todos os direitos garantidos. Quando é previdenciário, já muda completamente, inclusive o valor, tá? Inclusive o valor, porque nesse caso, quando ele é previdenciário, o valor é 60% dos cálculos, que é o que veio depois da reforma da Previdência. A principal diferença entre um acidente de trabalho e o acidente não relacionado ao âmbito, né, profissional é as proteções legais. Esse período de carência faz muita diferença, né? No acidente de trabalho, você pode estar no primeiro dia de trabalho, acontecer um acidente, você tem direito. Agora, se já for um acidente doméstico, você tem que comprovar os 12 meses de carência. Se você não tiver a carência e a qualidade de segurado, você não consegue o benefício. Muito menos a estabilidade quando termina. Olha só, o valor do benefício em acidentes de trabalho, ele pode receber o auxílio acidente, que é uma compensação por uma sequela permanente, o que não acontece já nos acidentes não relacionados à profissão. Olha aí. Quer dizer, o auxílio acidente é para quem sofreu o acidente dentro do trabalho, uma doença dentro do trabalho que deixou sequelas. Uma proteção adicional, no caso, né, do acidente de trabalho, são as indenizações judiciais contra o empregador, caso seja comprovada a negligência da empresa quanto à segurança desse trabalhador. Isso não ocorre em acidentes não relacionados à profissão. Olha aí, também não dá direito à indenização quando é previdenciário, já que não há responsabilidade do empregador, porque se não foi dentro do trabalho, foi em casa. Então ele é previdenciário, não dá direito à indenização. O tratamento é diferente para acidentes relacionados e não relacionados no trabalho. No acidente de trabalho, o segurado tem acesso a benefícios mais abrangentes, a isenções, a carência, a estabilidade. Nos acidentes fora do ambiente de trabalho, as regras são mais restritivas, como a exigência que nós falamos de carência e sem proteção laboral. Agora, esses casos também envolvem doenças ocupacionais, lesões causadas pelo desgaste físico, mental, relacionado a ambientes ou a condições de trabalho. O INSS ele concede os benefícios, mas ele tem diversos fatores que são analisados. O grau da incapacidade, a relação da doença com o trabalho. No caso aí, não é tão simples, tá, pessoal? Como nós estamos vendo. É o que eu falei, o auxílio acidente, eu tive até comentários esses dias aqui no canal, a pessoa em dúvida. O perito, eu pedi o auxílio acidente, ele falou que é somente para quem foi acidente de trabalho. Ele está certo, o acidente dentro de casa, que não está relacionado ao trabalho, ele não dá direito ao auxílio acidente. Muita gente não sabe disso. Tanto é que tem muita gente que inclusive recebe aí auxílio doença relacionado a problemas no trabalho, ao acidente, à doença, e ficou com aquela sequela permanente, mas por falta de conhecimento, o perito, quando dá uma alta, a pessoa muitas vezes retorna ao trabalho na empresa, mesmo com aquela sequela que diminuiu a sua capacidade e não sabe que tem direito ao auxílio acidente. É o que eu falei. O valor do auxílio acidente, pessoal, por exemplo, se você está recebendo R$5.000 de auxílio doença e ficou com aquela sequela permanente, você vai retornar para sua empresa. O valor do auxílio acidente é a metade do valor do auxílio doença. Então, se você recebia R$5.000 de auxílio doença, você passa a receber R$2.500 junto com o seu salário
salário na empresa. Isso até aposentar, porque o auxílio acidente ele não acumula com aposentadoria, ou até você falecer. Então, a falta de informação faz com que as pessoas deixem de receber um bom dinheiro. E outra, me perguntaram também, mas e se a pessoa ganha um salário mínimo? Na Constituição está escrito que ninguém pode ganhar menos de um salário mínimo. Eu sei que na Constituição está escrito isso, e realmente ninguém pode ganhar um salário menor do que o mínimo. O auxílio acidente, ele não é salário, ele é um benefício indenizatório. Então, quem ganha um salário mínimo, ficou com uma sequela permanente, vai começar a receber o auxílio acidente, ele pode sim receber metade de um salário mínimo. Exatamente por quê? Porque se trata de um benefício que serve como uma indenização. Agora, a responsabilidade civil, se for comprovado que o empregador tem responsabilidade no caso do acidente ou da doença, seja por negligência a relação às normas de segurança de trabalho, falta de equipamento de proteção, condições inadequadas, esse trabalhador ele pode entrar na Justiça do Trabalho para pleitear indenização até por danos morais. A indenização por dano material inclui gastos médicos, a perda da capacidade laboral, o lucro cessante, né, que são valores que o trabalhador deixou de receber por não poder trabalhar. Já a indenização por danos morais visa compensar o sofrimento e a perda da qualidade de vida decorrentes do acidente ou da doença, a estabilidade no emprego e a compensação adicional. Esses benefícios e indenizações, o segurado, quando sofre um acidente desse trabalho e uma doença ocupacional, a estabilidade após o retorno do trabalho, ela é garantida por lei, pessoal. Porque senão a empresa pode, em qualquer momento, dispensar. Agora, venceu os 12 meses, a empresa pode dispensar? Pode. A estabilidade impede que o empregador demita sem justa causa. Também tem esse detalhe. Se tiver uma justa causa dentro desses 12 meses, pode mandar embora. Agora, sem justa causa, não. Sem justa causa durante esse período, não pode. No caso de acidentes graves que resultam em incapacidade parcial e permanente, o trabalhador vai receber o auxílio acidente, como nós falamos, ou então vai buscar uma compensação na justiça. É importante ressaltar que o recebimento desses benefícios no INSS não inclui indenização, tá, pessoal? Por exemplo, o trabalhador lá que não tinha equipamento de segurança, o INSS não indeniza por isso. O INSS, ele concede o benefício indenizatório, que é o auxílio acidente, mas ele não indeniza. Nesses casos, como nós vimos, você tem que entrar na justiça pleiteando uma indenização. E existem casos até de morte, tá? No caso aí de segurados, e a família tem direito à indenização. Uma perda de um membro, você também tem direitos. Quer dizer, só que tudo isso tem que ser comprovado, né, pessoal? As empresas, quando ficam numa situação dessa, elas mandam um batalhão de advogados, que eles não querem assumir a responsabilidade. Porque além de ter a responsabilidade de pagar para esse funcionário para o resto da vida, ainda vão ter que arcar com uma indenização altíssima. Então, olha aí. Então tem que ficar esperto com isso. Eu já falei muitas vezes, quando acontece um acidente de trabalho, a empresa tem que emitir a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho. Muitas empresas espertinhas mandam o segurado procurar o INSS sem a emissão da CAT. Então, o que acontece? O INSS admite esse segurado que sofreu o acidente de trabalho como previdenciário, como se fosse um acidente dentro de casa, como se ele estivesse jogando bola, como se ele tivesse escorregado num final de semana num parque de diversão. Eles não assumem a responsabilidade. Quem não assiste o vídeo todo e não se interessa, o que acontece? Acaba passando sem perceber por esse detalhe. E vocês viram como é diferente quando é acidentário e quando é previdenciário. O acidentário você tem todas as garantias. Agora, quando entra como previdenciário por falta de informação desse segurado, quem sai ganhando com tudo isso é a empresa, inclusive em indenização. Vai falar, não, isso aí aconteceu lá na casa dele, nós não temos responsabilidade. Tanto é que, olha lá no INSS, ele recebe o auxílio doença de um acidente, de uma doença de qualquer natureza, não foi aqui dentro da empresa. A empresa tira o corpo fora e o segurado acaba perdendo o que lhe é direito. Então fique sempre atento
atento aqui aos nossos conteúdos, tá bom? Você que está chegando a primeira vez, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que eu tenha tirado dúvidas, trazido aqui um esclarecimento, um conhecimento importante para você. Se gostou do meu trabalho aqui, não deixe de dar um like, compartilhar esse vídeo com amigo, família, parente, vizinho, pessoas que você conhece que estão no INSS, precisam de informação. Você pode indicar até o canal para essas pessoas vão ter muita ajuda, vão ganhar um conhecimento muito relevante, vão acabar até te agradecendo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para sempre ser beneficiado com os nossos conteúdos, sempre em primeira mão, conteúdos atualizados, relevantes, que vão ajudar você a resolver qualquer problema no INSS. Nossos vídeos estão aqui à disposição para você assistir quantas vezes você quiser, de onde você quiser, tá bom? Então se inscreva agora e ative o sininho para todas as notificações. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos.